bom estar aqui com vocês. Hoje a nossa aula vai ser muito importante para nós abordarmos o tema sobre a importância da comunicação. E vocês já até fizeram atividade porque vocês são maravilhosos. Queridos, qual é a importância da comunicação? Você já teve uma treta com alguém porque falou alguma coisa que não devia? Ou colocou uma pontuação onde não devia? Ou usou uma palavra inadequadamente? Pois é, amados, isso é um dos resultados de uma má comunicação. Então, qual é a importância dela? Vamos com tudo. Como vocês puderam perceber, galerinha, no início da nossa aula eu postei um vídeo geral com uma montagem de slides a respeito do tema de hoje, a importância da comunicação, que nós iremos adequar dentro da enfermagem. Logo eu comecei o vídeo após as boas-vindas com um verbete popular que diz assim: quem não se comunica, se entrubinca. Trumbica. Você já ouviu falar sobre isso? Então, amores, se a comunicação ela não é aplicada corretamente, devido a algum ruído que ocorreu entre o emissor, que é aquele que emite a mensagem, o receptor, que recebe essa mensagem, por exemplo, alguma palavra inadequada aplicada, alguma pontuação também inadequada, algum barulho, desinteresse do receptor em entender a mensagem, ou a má aplicação do emissor, isso vai causar um ruído na mensagem. Logo, haverá um problema na comunicação. Se eu emito uma mensagem e o receptor ele não entende, a comunicação não foi efetivada. Além do que já foi dito anteriormente sobre a comunicação, foi a partir do processo de comunicação que as pessoas começaram a se relacionar, a se entender, a aprender coisas, a ensinar coisas também e se desenvolver quanto ser humano. E isto é fundamental. Quanto à questão do verbete que fala sobre quem não se comunica se trubica, é igual aquela situação de marido e mulher, quer ver? A esposa acha que o marido ele vai adivinhar o pensamento dela. Amada, ele não vai. Se você não disser pra ele que quer aquele sapato maravilhoso, ele não vai trazer da loja pra você, tá bom? E qual a relação que a comunicação tem a ver com a enfermagem, com as áreas profissionais? Gente, se a gente não se comunicar, não se relaciona, ninguém atende ninguém e ninguém resolve nada nessa vida. Comunicação é tudo. Comunicação é super fundamental. Comunicação é super importante. Então, galera, entenda uma coisa, que você saber se comunicar com o outro é fundamental para tudo nessa vida, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: a comunicação no gerenciamento da enfermagem, ela está ligada diretamente à questão da liderança. Um bom líder, ele sabe se relacionar, ele sabe se comunicar, ele sabe chamar a atenção e ele sabe direcionar tudo de maneira competente, gentil e super comunicativa. Queridos, outro detalhe muito importante para você. Você que é da área da enfermagem tem que entender que há vários tipos de comunicação, há vários tipos de se comunicar com as pessoas. Você vai ter que entender o olhar do teu paciente, você vai ter que entender um gesto do teu paciente, além das palavras. Então, a enfermagem, quando a gente fala da enfermagem sobre a questão de um ato de amor, de cuidado, e você deve entender que isso é fundamental. Se você não dá o amor, o cuidado necessário e não sabe tratar bem o paciente, não sabe se comunicar com ele, você não está agindo conforme o profissional que você deveria ser. Lembra que interliga tudinho o assunto que a gente já falou? Então, galera, não adianta você dizer que um amor pela enfermagem, coisa linda, só foto top. Aí, quando o paciente chega lá super estressado, super com medo, super gritando, super... E você não quer atender o paciente com amor, com cuidado, com gentileza, compreensão e respeito. Você que tem que ser o paciente, porque no sentido de ter a paciência e não ser paciente e cliente. Entendeu? Jogo de palavras aí. Outra coisa, você tem que saber se comunicar de diversas formas. Inclusive, saber utilizar os jargões. Ai, professora, socorro, o que é isso? Jargão, gente, calma. É um código linguístico das áreas profissionais. Cada área de atuação profissional, ela tem um código linguístico, certo? Por exemplo, eu vou passar um desafio para vocês a respeito disso, não vou falar não!
É válido ressaltar para vocês que uma palavra ela pode exercer vários significados, tá bom? Mas você vai ver o que se adequa à sua área de conhecimento no que tange a atuação profissional. Por exemplo, abdução. Se você for ver lá no dicionário dos termos técnicos da área de enfermagem, abdução não é, gente, pelo amor de Deus, né? Ser abduzido pelo extraterrestre, por um ET, não é isso. A abdução é o deslocamento do eixo de um membro do corpo do ser humano. Então fica ligadinho porque vocês também devem saber os termos essenciais, tá? Técnicos da área de conhecimento de vocês, chamados jargão. Eu postei também no vídeo inicial da aula, tem uma tirinha que fala assim sobre o poder das palavras, tá? E aí tem uns prints, né, de conversa de WhatsApp que deram, né, o que falar devido à má interpretação, devido à má colocação de palavras ou até mesmo problema de pontuação. Então, queridos, na parte em que eu coloco assim no vídeo o poder das palavras, e eu posto um print de uma conversa entre um casal em que um deles diz assim: tô aqui, Cida. Aí corrige, opis, vida. E aí dá uma treta. Quem é Cida, pelo amor de Deus, Marcelo? Quem é Cida? E ele diz: mulher, foi tu que falou, Cida, não fui eu. Ela, tá. E pra você entender, a namorada do Marcelo diz: eu tô de olho em ti, viu, Marcelo? Eu tô de olho. Fica de olho, que se eu encontrar alguma Cida por aí, tu tá perdido, Marcelo. Entenderam, gente? Então a comunicação é fundamental. Uma palavra, uma escrita inadequada, uma pontuação inadequada dá muita onda. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Queridos, mas o meu favorito é sobre a Alice. Vamos, Alice. Alice, quem é Alice? Quem é Alice? Me fala quem é Alice. Vamos ali se beijar. Nós teremos uma aulinha sobre as pessoas gramaticais, alguns erros mais comuns, tá, da língua portuguesa. Mas esses exemplos que eu postei hoje pra vocês aí na aula, e que está no vídeo, primeiro vídeo postado no grupo, gente, são os mais babados que eu achei concernente à questão de uma comunicação que não fluiu como deveria fluir. Fluiu inadequadamente devido a ruídos, devido a problemas na comunicação. Temos também a linguagem não verbal, que é através dos códigos, símbolos e sinais. Um dos exemplos de linguagem não verbal mais comum é a sinalização de trânsito. Se você observar o semáforo, nós temos lá, né, 3 cores. Cada uma das cores do semáforo, elas transmitem um significado. E o semáforo representa um tipo de linguagem não verbal. Nós temos também a linguagem mista, que é a mistura, tá, das letras, palavras dentro das imagens. Exemplo? História em quadrinhos. Grande abraço, galera! Hoje eu vou finalizar a nossa aula, tá? Divulgando o desafio que vocês entregarão amanhã às 18 horas. Vocês irão postar no grupo. São 2 coisas que vocês irão fazer. Primeira parte do desafio 1, referente à aula do dia 22 de junho de 2020, é o seguinte: gravar um áudio contando alguma experiência vivida, seja lá engraçada ou triste, sei lá, com relação à má aplicação das palavras, à má comunicação. Conta aí! A segunda parte do desafio 1, que vocês irão entregar amanhã, tá? Às 18 horas, referente à aula do dia 22 de junho de 2020, é o seguinte: vocês irão gravar um vídeo em que vocês estarão apresentando um tipo de linguagem não verbal. Vocês irão mostrar o texto que vocês escolheram, que transmitem a linguagem não verbal, tá? Mas que transmite significado que as pessoas vão entender. E aí, depois, no final, você vai estar explicando o que é que significa aquele texto, aquele exemplo. Se você vai apresentar uma pintura ou uma escultura que você achou interessante na internet, você tem que entender o que é que aquilo significa. Que significado aquela imagem ela transmite, tá?
Há vários exemplos de linguagem não verbal. Vocês podem escolher qualquer um desses exemplos e gravar um vídeo apresentando esse exemplo escolhido por você, tá? Não esqueça que o desafio tem 2 etapas. Vocês vão gravar um áudio contando uma experiência vivida e o outro vídeo referente à linguagem não verbal. Sim, galerinha, a gente trabalha as 2 modalidades de tipo de comunicação. A linguagem verbal, que vocês irão apresentar através do áudio, da história contada por vocês. E também trabalharemos a linguagem visual, porque eu estarei vendo vocês no vídeo apresentando uma linguagem não verbal, um exemplo de linguagem não verbal. E aí, gente, tá tudão. Esse é o desafio para vocês entregarem amanhã às 18 horas no grupo. Beijo grande! Desejo uma excelente noite para vocês. Para mim foi um motivo de muita alegria estar hoje aqui com vocês. Amanhã não perde, amanhã tem mais. E, gente, tá com dúvida? Tira a dúvida, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos com tudo! Vamos que vocês vão longe. Fiquem com Deus. Boa noite. Até amanhã.